Bom, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Conforme prometido, eu venho aqui agora gravar algumas soluções de questões que a gente apresenta durante a disciplina de circuitos elétricos 1. E eu começo aqui com o exemplo 4, da aula 4, sobre o conteúdo de Laplace. Tá? Então, basicamente, como vocês podem ver na lateral esquerda aí da tela, nós temos um circuito, que é uma fonte de corrente, em paralelo com a resistência de 2 kΩ. Esse circuito ele estará conectado a uma indutância de 0,8 Henry na posição X da chave por um bom tempo, e em t igual a 0 segundos, essa chave passa para a posição Y, né, conectando então esse indutor, que agora vai estar carregado, a uma topologia série, uma resistência de 2 kΩ, juntamente com um capacitor de 1,25 microfarads. A resposta do problema está logo abaixo da figura, e como vocês podem ver, nós estamos interessados em calcular a tensão sobre o capacitor, tensão V0, tá? Ou VO, como alguns preferem, fazendo alusão à letra O do output, né? Vou chamar de V0 aqui, tá bom? Então, o que é que a gente precisa entender? Esse é um conteúdo que já se volta para Laplace. Então, eu não vou proceder com as vias tradicionais que vocês aprendem nas unidades de resposta transitória de circuitos RLC, por exemplo. A gente vai apenas fazer uma análise inicial do primeiro estágio do circuito, mas depois a gente vai fazer toda a solução baseada em Laplace. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber, conforme já vimos fazendo em outras oportunidades, é analisar o primeiro estágio do circuito. Né? Então, se nós considerarmos aqui no primeiro estágio do circuito, o que é que nós temos? Nós vamos ter basicamente uma fonte de corrente de 15 mA. Esta fonte de corrente tem em paralelo aqui uma resistência de 2 kΩ e temos aqui uma indutância de 0,8 Henry. O que é importante entender? O que é que eu estou interessado nesse momento aqui no circuito? Eu estou interessado em entender qual é a corrente que vai passar por aqui. Eu vou chamar a corrente IF, por exemplo, nome genérico. Eu estou interessado nessa corrente porque, uma vez essa corrente estabilizando ali pelo indutor, esse indutor não permite variação de corrente instantânea. Então, quando a chave mudar para a posição Y, naturalmente, nós vamos ter uma manutenção nos primeiros instantes circuitais dessa corrente, exatamente pela característica de armazenamento de energia em forma de campo magnético dos indutores. Tá? E, basicamente, se a gente pensa nesse primeiro estágio, é muito simples de entender que quando o indutor está estável, ele se comporta como um fio. Isso a gente aprende nas primeiras aulas de circuitos, né? Afinal de contas, a tensão do indutor basicamente é L, DI, dt. Então, uma vez que a corrente se estabiliza, ou seja, fica constante, essa derivada vai para zero, consequentemente essa tensão vai para zero, e aí a gente pode dizer que o indutor se comportou como um fio. Então, no final das contas, toda essa corrente que sai da fonte por aqui, ela vai tender, na estabilização do circuito, a circular pelo indutor, de modo que esse indutor vai curto-circuitar esse resistor e toda a corrente vai ficar passando pelo próprio indutor. Então, a gente já pode chegar a uma conclusão de cara aqui, que essa corrente IF vão ser exatamente os mesmos 15 miliamperes da fonte de corrente desse circuito no seu primeiro estágio. Tá? Então, essa é uma análise que a gente ainda não partiu para o estudo da aplicação de Laplace, né? Mas agora sim, porque agora a gente vai passar para o segundo estágio e agora sim eu vou transformar todo o circuito para suas condições no domínio de Laplace. Tá? Então, considerando agora o circuito no segundo
estágio operativo, né, ou seja, o segundo estágio do circuito, aqui. Eu tenho que a chave foi para a posição Y agora, e nesse momento, então, nós ficamos com um indutor de 0,8 em 1. Esse indutor fica em série com a resistência aqui de 2 kΩ de resistência. Esse resistor tem 2 kΩ de resistência. Daí tem o capacitor aqui, que vai ter uma capacitância de 1,25 microfarads. O que é que a gente precisa lembrar aqui? Tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que esta corrente IF, na realidade, ela está representando a corrente I0 do indutor, a condição inicial do indutor. Então, este indutor tem uma condição inicial I0 de corrente descendo, que é uma manutenção do que acontecia no primeiro estágio do circuito, ok? E o que eu quero calcular aqui, basicamente, é a tensão entre os terminais desse capacitor, eu estou chamando de V0. Basicamente, é esse o nosso problema, tá? Uma informação importante. Este capacitor, ele estava desenergizado, não tinha nenhuma fonte conectada a esse capacitor e no enunciado não é informado absolutamente nada sobre esse capacitor em termos de condições iniciais. Então, nós podemos considerar que a tensão inicial do capacitor, aqui, a tensão V0 maiúscula aqui, igual a zero. Então, não tem condição inicial no capacitor, isso aqui vai ser informação importante. Tá? Bom, só por uma questão aqui de não confundir vocês, eu vou simplesmente desconsiderar aqui esse V0 igual a zero, que eu não estou falando para a saída que a gente está calculando, que eu já disse que vou chamar de V0, tá? Mas a gente parte do pressuposto que o capacitor está descarregado. É só para deixar aqui, né, que o capacitor está descarregado e, portanto, não tem uma tensão inicial nele, tá? Só para evitar confusões aqui com a nomenclatura, já que eu decidi chamar a atenção que eu quero calcular o de V0. Pois bem, então como é que a gente vai transformar agora esse circuito? Né? Eu preciso agora transformar o indutor, que a gente já viu que o domínio de Laplace muda de cara. Eu preciso transformar o capacitor, que no domínio de Laplace também muda de cara, e o resistor vai continuar sendo o próprio resistor sem grandes mudanças, porque não é um elemento armazenador de energia. Então, nós vimos que para um indutor, se eu considerar que a topologia é Thevenin, então, transformando o circuito para o domínio de Laplace, eu posso basicamente fazer o quê? Então, essa indutância vai se transformar em um 0,8 S de Laplace. Nós vimos que se eu tenho um degrau de corrente sendo aplicado no indutor, né, a tensão nele se manifesta como algo que tende a ser um impulso. Então, nesse caso, quando eu represento pela topologia Thevenin, eu coloco aqui uma fonte de tensão, né, contraposição aqui como se a corrente estivesse jogando energia no circuito. Então, eu vou colocar aqui, vai ser exatamente L vezes a corrente inicial, e nesse caso, 0,8, fica 0,8 vezes 15 mili, isso aqui vai dar um valor de 12 milivolts. Vejam que não existe nada de S dividindo aqui, porque, como eu falei, como é uma reação da tensão, no indutor essa reação da tensão se manifesta como algo que tende ao impulso. Nós temos aqui a manutenção desse resistor com resistência de 2 kΩ,
E o capacitor que está descarregado, só vou mudar o trabalho aqui. Não vou me preocupar com a representação das condições iniciais, porque elas simplesmente não vão existir. Mas o capacitor eu preciso representar de forma adequada, que vai ser basicamente 1 sobre SC. Né? Então, o inverso de 1,25 microns, se vocês fizerem os cálculos, isso vai nos entregar aqui algo da ordem de 800 mil sobre S. Okay? E eu desejo, conforme já foi dito, calcular essa tensão em V0 de saída, que eu já estou agora chamando com a letra maiúscula ali para a gente trazer para o mundo do lápis. Pois bem, então acabou, né? Assim, apenas a título de informação, né? Uma breve revisão aqui, uma breve revisão dessas transformações dos elementos, né? O indutor, como eu falei, quando esse indutor ele tem uma indutância L e está carregado com a corrente I0, esse indutor ele vai se transformar em uma indutância, em uma impedância, né? Eu posso chamar de reatância nesse caso aqui, SL, em série com uma fonte de tensão, aqui, que seria o L I 0, né? Porque, como eu disse, no indutor, a reação da tensão a um degrau de corrente tende a ser um impulso, então é o que a gente está tentando representar aqui. E quando nós falamos de um capacitor, né, com a capacitância C e uma tensão inicial P0, esse capacitor ele se transforma basicamente em uma reatância capacitiva, podemos chamar de impedância de forma genérica, sobre SC, e aí a reação da tensão do capacitor, na realidade aqui a gente considera como um fato de variação de tensão, que é a grandeza que é influenciada pelo armazenamento de energia em forma de campo elétrico, né? Então, aqui a tensão teria um degrau, formato de um degrau, capacitor, quando na verdade a sua corrente é que se manifestaria em forma de impulso. Né? Isso aqui é relativamente simples de entender quando a gente pensa como tensão no indutor DI dt e corrente no capacitor C dt dt. Então, aquela história, né? Se eu aplico um degrau nessas grandezas que eu considero de entrada aqui nas relações básicas de circuitos, a derivada de um degrau, a gente aprende que ela vai tender a ser exatamente algo que vai crescer e decair rapidamente exponencialmente, lembrando o impulso. Né? Então, por isso que eu estou falando isso tudo. Então, no caso do capacitor, não precisei me preocupar, porque simplesmente essa tensão V0 era nula no nosso problema, e aí, em sendo nula no nosso problema, basicamente essa fonte de tensão, a tensão com valor zero, é um fio, então não tem muito o que se preocupar. Tá bom? Bom, então, feito isso, vamos ao problema matemático. Né? Eu tenho que agora montar aqui simplesmente as equações, né? E eu vou começar aqui com a LKT, tá? Porque da LKT, pensando aqui nessa LKT, aplicando ela nessa direção aqui, então eu teria, basicamente, começando aqui nesse mais, então teria mais 12 mili, vou assumir uma corrente fluindo nesse circuito aqui com essa direção, da esquerda para a direita ali na parte superior, então ela sobe na esquerda e desce lá pelo capacitor. Então teria aqui mais 0,8S vezes I, mais 2K vezes I, mais 800 mil sobre S vezes I, tudo isso igual a zero. Você pode perguntar por que eu não deixei o V0 explícito nessa aplicação da LKT. E aí eu volto a dizer o que eu repito durante as aulas de circuitos elétricos. Quando a gente aplica LKT e LKC, nosso primeiro objetivo é sempre encontrar as correntes desconhecidas.
posteriormente eu posso usar novamente essas leis para calcular outras grandezas, mas sempre o primeiro problema foca nas correntes, tá bom? Então, eu posso aqui, basicamente, tirar um mínimo, né, dos dois lados aqui eu vou colocar o mínimo aqui como sendo S, então eu vou ficar com 0,8 S ao quadrado vezes I, mais esse 2K virou 2.000 aqui, então 2.000 S I mais 800.000, e ali o 12.000 eu passei para o outro lado negativo, então ele vai vir como sendo menos 12.000 S, né? Porque aqui não tinha S, então agora posso cancelar esse denominador, e aí, basicamente, o problema agora se transforma em algo manual, uma manipulação matemática mesmo, né? Ou seja, eu posso aqui, por exemplo, colocar a corrente em evidência, separar aqui o 0,8 S ao quadrado, mais 2.000 S, mais 800.000, igual a menos 12.000 S, né? Eu posso, da mesma forma aqui, isolar então esse I, chamar aqui de menos 12.000 S, vai ficar sendo dividido por 0,8. Vou colocar esse 0,8 em evidência, porque eu quero isolar esse S ao quadrado. Então, aqui eu fico com S ao quadrado, mais 2.000 sobre 0,8 S, mais 800.000 dividido por 0,8. Isso aqui seria a corrente a ser calculada. E daí, quando eu divido o numerador por esse 0,8, nós basicamente vamos chegar aqui numa fórmula de corrente, que vai ser menos 11.000 sobre S ao quadrado, mais 2.500 S, mais 1 milhão. Beleza. Essa é a nossa corrente, é a corrente calculada, nesse caso aqui, seria dada aqui em um pé seguinte. Né? Pois bem, mas não é a corrente que eu quero encontrar. A corrente aqui, ela é basicamente um produto intermediário para que eu chegue onde eu quero, né? Eu desejo calcular, na realidade, a tensão V0, que, conforme vocês podem ver, aqui é aquela tensão em cima do capacitor, tá? Então, calculando, então, a tensão agora, o que é que nós temos, né? Essa tensão V0, basicamente, vai ser a reatância do capacitor, que é 800.000 sobre S, e aqui eu vou multiplicar pela corrente, tá? Bom, essa corrente foi exatamente o que a gente encontrou, né? Então eu posso colocar aqui como sendo 800.000 sobre S vezes, aí vamos ter aqui 15.000, basicamente é o que? É menos 15 sobre 1.000, né? Isso tudo multiplicado por S, e o denominador é esse que a gente já obteve, que é o S ao quadrado, mais 2.500 S, mais 1 milhão. Beleza, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu corto esse S com esse. Eu posso cortar aqui 3 zeros aqui de baixo com 3 zeros aqui de cima. E isso vai me entregar, então, aqui ao final, uma tensão V0 é igual a menos 12.000
sobre S ao quadrado mais 2.500S mais 1 milhão. Volts segundo. Beleza. Então, pessoal, essa aqui é a nossa resposta. Okay? É a resposta que, de fato, eu quero, não é? É a atenção que eu estava buscando. Porém, terminou o problema? Não, não terminou o problema. Né? Apesar dessa resposta produzir em Laplace o que eu estava procurando, eu preciso passar isso para o domínio do tempo e chegar, então, à resposta final do problema que está sendo solicitado. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? A gente viu que, em sendo essa uma expressão que tem um denominador ali de segunda ordem, eu tenho que, na realidade, encontrar as raízes do denominador, eu preciso achar essas raízes e depois dividir essa expressão em frações parciais. Tá? Então, o que eu preciso fazer agora, nesse momento, é resolver o denominador. Né? Se eu chamar esse denominador todo aqui, se eu chamar esse denominador todo aqui, né, de um ds, né, uma função polinomial em S, por exemplo, então, se eu for para a solução desse ds, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que achar as raízes, né? Então, eu vou trabalhar com Bhaskara, é uma equação de segundo grau. Posso achar aquele tradicional delta aqui como b ao quadrado menos 4ac, né? Ou seja, o b, nesse caso aqui, é 2.500 ao quadrado, então, menos 4, o a é 1, multiplico S ao quadrado, e o c é 1 milhão. Agora, eu achei aqui, então, um delta que é de 2.251.000, certo? E aí, esse delta eu posso agora usar para achar as raízes, né? Raiz S1 vai ser basicamente menos B mais raiz de delta sobre 2A, e a raiz S2 vai ser menos B menos raiz de delta sobre 2A. Ou seja, né, aqui nós temos em cima menos 2.500 mais a raiz desse número enorme aqui que deu delta, né, que vai ser 1.500 a raiz. E aqui divido tudo por 2. Isso aqui vai me entregar, vai resultar em uma raiz de menos 500. Da mesma forma aqui embaixo, eu vou ter menos 2.500 menos 1.500 sobre 2. E aí ficou igual aqui embaixo a menos 2.000. Então, vejam, são raízes, né? São raízes que são dadas aqui em radianos por segundo, ambas, né? E, nitidamente, são raízes reais e distintas que nós obtivemos para esse problema. Se nós formos lembrar dos capítulos, né, das unidades de circuitos RLC, quando a gente tem raízes reais e distintas, a gente recai naquele comportamento de respostas super amortecidas, né? Então, naturalmente, aqui a gente já vislumbra, né, já imagina esse formato do gabarito que está posto aí no slide de capa, aqui no slide lateral, na parte lateral da apresentação aqui para vocês. A gente já consegue enxergar o porquê que vão aparecer duas exponenciais de fato. Mas assim, a gente vai assumir por enquanto que nós não teríamos acesso a esse gabarito, tá? Então, vamos seguir aqui o procedimento. Então, uma vez obtidas essas raízes, então, logo, como é que eu posso representar essa função? Então, V0 S é dada por menos 12.000 sobre, então nós vamos ter S menos a primeira raiz, no caso vai ficar S menos com menos 500, vai dar S mais 500,
E depois eu vou ter S menos 2000. Então, fica S mais 2000. Né? Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que dividir necessariamente em frações parciais para poder, então, deixar tudo em formatos compatíveis com as tabelas de transformação. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou entender que esta mesma expressão aí de cima, ela pode ser agora representada, ou seja, por um, uma soma de frações parciais. Eu vou chamar aqui o primeiro coeficiente aqui de K1, e aí eu divido aqui pelo primeiro termo, e depois o outro coeficiente K2, eu vou dividir aqui pela segunda parcela da função polinomial do denominador. E agora eu tenho então que seguir o procedimento que foi explicado em sala de aula. Não tem muito segredo, não tem muito o que fazer. Né? Eu tenho que agora basicamente fazer o que? Olha, obtendo os coeficientes. Então, o que a gente vai fazer aqui? K1 vai ser igual a quem? Vai ser a própria função Vs aqui, só que ela avaliada, né, ou seja, multiplicada pelo termo que divide o coeficiente K1, nesse caso, S mais 500, e avaliada ali nesse polo, que no caso esse polo é menos 500, como nós vimos. Né? Bom, se eu for fazer esse desenvolvimento, a gente ganhar aqui no tempo, né? Então percebam, o que é que eu estou fazendo aqui nesse K1? Eu estou pegando essa expressão aqui de cima, né, que eu posso copiar aqui e colar aqui embaixo. Estou basicamente pegando essa expressão, tá? Estou multiplicando por S mais 500 e estou avaliando essa função exatamente na raiz desse termo, que no nosso caso é um polo, porque está no denominador, então é menos 500. Simples assim. Então, esse termo aqui cancela com esse, e daí o K1 ele fica sendo menos 12.000 sobre menos 500 mais 2.000. Ou seja, K1 vai ser igual a menos 8 na nossa solução. Tá? Então, o primeiro coeficiente da fração parcial nós já obtivemos. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer exatamente o mesmo procedimento que o K2. Então, eu pego aqui o K2 e vou dizer que ele é o V0 em S. Só que agora multiplicado pelo termo abaixo de K2, nesse caso, S mais 2.000, e avaliado na raiz desse termo, que nesse caso é o polo do denominador, que está em menos 2.000. Então, volto a dizer, a gente vai ter aqui basicamente menos 12.000 sobre S mais 500 e S mais 2.000. Multipliquei aqui por S mais 2.000. Vou avaliar aqui em S menos 2.000. Corto esse termo com esse termo. E daí nós chegamos à conclusão que o K2 é menos 12.000 sobre menos 2.000 mais 500. Ou seja, K2 nesse caso vai ser 8 mais 8, daí é positivo. Maravilha, então, uma vez obtidos esses coeficientes, agora eu estou apto a escrever o VS em frações parciais. Né? Então, portanto, portanto, o que é que a gente vai usar aqui? Né? O que é que a gente vai concluir? Que V0 em Laplace
pode ser dado por menos 8 sobre S mais 500 mais 8 sobre S mais 2000, tá? E aí agora, basicamente, minha missão é aplicar o Laplace inverso, né? Eu posso pensar que eu vou aplicar o Laplace inverso aqui, vou aplicar o Laplace inverso aqui, e vou aplicar o Laplace inverso aqui. Entendendo as propriedades de Laplace, eu entendo que esses ganhos, eles saem, né? Basicamente, essa transformação do sinal, eu passo a olhar o sinal aqui, V0 no domínio do tempo. É um sinal que vai estar definido a partir de zero, porque foi quando aconteceu o chaveamento, então em todas as transformações eu considero que ele está sendo definido a partir de um integral, que vai multiplicar todas as outras transformações que nós vamos fazer na sequência. Então, em resumo, eu teria aqui 8, na verdade, desculpa, menos 8, vezes, fazer um abuso de linguagem aqui, mas eu vou manter o Laplace inverso aqui, de 1 sobre S mais 500, e aqui tem mais 8 vezes o Laplace inverso de 1 sobre S mais 2000. Tá? O que é importante notar aqui, né, lembrar, é que a transformação de Laplace, né, quando você envolve um deslocamento aqui na frequência, ela acaba se transformando em exponencial lá no tempo. Né? Então, o que a gente viu foi que sabemos, né, ou seja, nós sabemos que 1 sobre S mais A, quando definido aqui em Laplace, né, em função aqui em Laplace, ela vai se transformar em função aqui no tempo e vai trazer a informação de um exponencial menos a P, né? E vice-versa, né? Se eu quisesse voltar aqui, mesma coisa. Então, basicamente, a função final no tempo, V0 aqui definido no tempo, eu posso dizer que vai ser o quê? Vai ser menos 8 vezes exponencial de menos 500t, mais 8 exponencial de menos 2000t, tudo isso definido aqui a partir de zero, sendo multiplicado por um integral, e agora voltou a ser apenas 2. Então, é isso, pessoal. A gente tem aqui a resposta desse problema, né? E é exatamente o que foi indicado no gabarito logo abaixo do circuito que foi desenhado, tá bom? Então, sigam aí fazendo até encontrar a solução, ok? Até já, até a próxima.